Muito bom dia. Desculpe inicialmente pelo atraso, estamos recebendo uma família que vai participar hoje da audiência também, família Ayduc, aqui do município, o qual faço questão de convidá-los para que tomem assento também no plenário. Agradecer novamente e registrar a presença dos sempre disponíveis técnicos da Sanepar, dos secretários do município, o Dr. Loester, o Dr. Kazek, que hoje se fazem presentes, secretário de Meio Ambiente e de Urbanismo, respectivamente. A propósito da audiência de hoje, aberto novamente para a Sanepar, para fazer registro nos anais da Câmara e da CPI, situação financeira praticamente da empresa, do faturamento e dos investimentos e comprometimento da receita com o município, atual e futura, principalmente do ano 2012, de acordo com o ofício expedido pelo Dr. Fernando Guignoni, presidente daquela companhia. Registrar também, agradecer a presença da vice-presidente aqui da comissão, a vereadora Adriana Cossi, e do relator, o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Inicialmente, eu passo a palavra para os integrantes da CPI, para seu pronunciamento inicial. É muito importante para nós estarmos aqui novamente discutindo questões tão importantes para a nossa comunidade. Nesse momento, eu fico muito feliz porque sempre tem nos procurado, em todos esses dias, a comunidade se sentindo ouvida, se sentindo valorizada. Como foi colocado em muitas vezes aqui, não estamos, em nenhum momento falamos, foi culpa de A ou B, mas nós não tínhamos um canal aberto para que nós pudéssemos ser ouvidos, para que a comunidade pudesse ser ouvida, para que nós colocássemos para a Sanepar o que estava acontecendo relacionado às nossas casas, aos nossos bairros. E eu acredito que entre todas as possibilidades que essa CPI abriram, de nós verificarmos a questão do contrato, de nós verificarmos a questão de como está sendo o trabalho na Sanepar, de nós verificarmos como tudo está acontecendo no nosso município, um valoroso ganho foi a comunidade poder ser ouvida, a comunidade poder estar colocando o que ela acha que está acontecendo no nosso município. Mais uma vez, agradeço a presença do grupo da Sanepar, da comunidade que está nos ouvindo, para que a gente possa, neste dia, estarmos discutindo ainda mais, ouvindo ainda mais a nossa população, para que a gente possa realmente chegar num denominador onde a comunidade de Araucária, o povo que escolheu esta cidade para viver e para morar, se sinta ouvido, se sinta valorizado e, principalmente, se sinta atendido pelos órgãos que prestam serviço nesse município. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Loester, secretário de Meio Ambiente, que está conosco nesta luta, que está aí junto para que a comunidade só possa ter ganhos. O Legislativo está de portas abertas para que a gente possa realmente atender e ouvir o povo que escolheu esta cidade para criar os seus filhos e para ser feliz. Muito obrigada a todos vocês. Bom dia, senhor presidente, senhora vereadora. Agradecer a presença da família Ayduc, representando toda a comunidade ali de Campina das Pedras, a quem também tem suas reivindicações daquela região, ao secretário de Urbanismo Elias, também o Loester do Meio Ambiente, o Valdicrei do Jornal Popular, o Valdir, também presidente de bairro, o Marcos da Vigilância Sanitária. Agradecer a cada representante em nome da Sanepar também, por hoje estar aqui, colocando-se à disposição para dar alguns esclarecimentos que venha também beneficiar a nossa comunidade aqui de Araucária. E bem disse a vereadora, o objetivo aqui é fazer com que a comunidade tenha vez e voz, muitas vezes até questão de informação, Lester. É apenas informação que a Sanepar tem a dizer e que a própria população não tem como saber. Não tem, muitas vezes, ao ligar lá, acaba não passando quem atende e até por falta de conhecimento para chegar. E, ao mesmo tempo, alguns casos que a gente vê aqui na nossa comunidade, que temos várias reivindicações. O que a gente vê, de repente eu sou um pouco mais, vou usar um português assim, mais ignorante na maneira de falar, vereadora.
E quando a gente vê os trabalhos que vêm sendo feito, igual aconteceu essa semana, de uma área de 108 mil metros, que a Sanepar entrou, fez o seu encanamento, liguei lá durante essa semana, daí disseram, não, mas nós procuramos no cartório, não tinha proprietário, nós procuramos na prefeitura, não tinha proprietário, e eu com os documentos na mão que a família é proprietária daquela área há quase 40 anos, com registro de imóveis e tudo. Após a Sanepar veio alguns, não sei se técnico, a advogada, falou com a família, assumiu o erro. Quem falou comigo por telefone, não vou citar o nome para não, de repente, falar um nome errado aí, mas ela até disse que tinha uma autorização do urbanismo, né, porque tinha um documento do urbanismo. Na mesma hora liguei para o Elias, né, Elias? E esse documento, pelo que o Elias me passou, não existe. E após isso, no outro dia, vieram ali e assumiram que realmente entrou numa área e acabou sem conhecimento, não tinha. E mais, Lester, eu vou perguntar para você. Se entrou numa área que é toda, não tem residência, né? Uma área que o meio ambiente deveria estar ali protegendo, será que o meio ambiente tem autorização disso? Eu vou pedir, eu vou querer ver essa documentação. Né? Da mesma maneira, a gente cobra aqui, porque muitas vezes a gente cobra da Sanepar também, mas cadê a fiscalização da prefeitura? A gente vê ali, há poucos dias, comentamos lá sobre a questão das obras que está sendo feito nesse momento, e a Sanepar admitiu aqui, assumiu que realmente é responsabilidade da empresa terceirizada de refazer a calçada destruída dos moradores. As empresas não estão fazendo isso. Não estão fazendo. Eu estou dizendo isso porque hoje de manhã, antes de vir para cá, serviço que começou há mais de mês, continua lá, os moradores reclamando, não foram feitos, poderia dizer, não, 10, 15 dias, é até a terra assentar de volta, para ter ali, para futuramente não dar ali um vazamento, alguma coisa, não. O morador com chuva tem que ficar aturando ali, se chover, por exemplo, um dia, vereadora, vai passar em cima daquela, porque está destruída a calçada, o barro vai lá para dentro da casa. E daí, mas simplesmente pode lavar, mas por que lavar se ele arrumou? Por que essa empresa? Então, quem que tem que ser responsável por isso, Elias? A Sanepar que tem que cobrar deles? Ou é a prefeitura que tem que cobrar? Porque, na verdade, a gente até comentou aqui com a prefeitura na audiência passada, porque se você pergunta para o encarregado da obra, ele diz, não, houve um acordo com a prefeitura e a prefeitura se responsabilizou de fazer a calçada. Isso é mentira. É mentira porque a Sanepar mesmo disse, a responsabilidade é da terceirizada. Então, quem é o responsável para cobrar da terceirizada? O que não pode é as famílias continuar pagando por isso. Então, enfim, mas vamos... Eu estou com várias também. A audiência é até por questão de números e tal, e a gente tem outras coisas para ver. Tem ali o caso da família Hajduk, que envolve ali a questão da Campina das Pedras também, que eu não vejo, pode ter certeza, pelo que a gente tem falado com o pessoal da Sanepar, esse caso da Campina das Pedras, pelo que a gente já conhece algumas pessoas da Sanepar, eu creio que vocês vão sair com a solução daqui hoje. Não tenho dúvida disso, porque eu não vejo grande dificuldade nisso daí, muito pelo contrário, tá? Mas, de repente, a gente precisa passar isso para eles. Então, tem casos e casos. Senhor presidente, dá um bom dia para o nosso presidente da casa, que acabou de chegar também. Pedrinho, obrigado da sua presença, presidente, e muito obrigado. Muito obrigado, registrar a presença do presidente da Câmara, o Pedrinho Nogueira. Só fazer evidentemente, os técnicos da Sanepar que estão aqui não têm a responsabilidade até de dar a solução, mas de saber, pelo menos, porque aparecem denúncias e sempre prontamente, pelo menos, dão a resposta. E como está registrado, vai fazer parte do relatório final e o pedido de providências de maneira formal. Então, só para fazer um apanhado um pouquinho histórico com relação à construção, para o pessoal da Sanepar que está aqui, da construção da estação de tratamento de esgoto, a ET Passaúna,
na comunidade pacata, ordeira e tranquila de Campina das Pedras. Aqui está a família Aiduque, viúva do senhor Aiduque, recentemente o município perdeu, e agradeço a disponibilidade de poder vir participar conosco nessa manhã. O que passa, e aqui cabe também aos secretários, pelo menos dos limites, né, e não é de maneira alguma colocar a faca no pescoço da Sanepar, isso a gente já discutiu aqui outras vezes, a situação não é esta, mas da forma como um pequeno empreendimento, um pipoqueiro, ou uma cooperativa de costura, uma pequena indústria, uma pequena empresa, tem seu trâmite legal no município para ter seu alvará de funcionamento, as obras de maior porte, acima de 1.000 metros quadrados, ou na zona rural de qualquer tamanho, exigem a realização do estudo de impacto de vizinhança, do EIV, como obrigação cogente, não é uma opção, ela é obrigação que a legislação municipal exige, inclusive para a liberação do alvará. E, infelizmente, a Sanepar, até pela natureza da obra e pela particularidade da uso e ocupação do solo, não fez os estudos de impacto de vizinhança referente à obra. Mesmo que hajam cumprido os pré-requisitos da audiência pública ao tempo, mas a gente sabe que a audiência pública não tem o condão de definir a obra ou não. A audiência pública tem o condão de pautar o tema na comunidade ou via comunidade. Mas a família, hoje representada, a família Aiduque, é vítima do impacto causado pela construção da obra, onde a empresa, a Itajuí, se não me engano, que é a que constrói o empreendimento, não assume a responsabilidade sequer de, pelo menos, no passado, aquele terreno pertenceu a Maná, depois foi para uma outra empresa, na época de terraplanagem, pelo menos a prefeitura cobrava, a empresa molhava a rua, né, o acesso da zona rural de Araucária, porque provoca elevação de pó muito, muito elevada. A gente tradicionalmente tem tido invernos muito secos, e aquela região, não só as famílias, né, que lá residem, mas lá tem a escola especial, muito próxima até a estação, que recebe uma carga muito grande de elevação de pó por causa da obra. A igreja, tem a comunidade, a sociedade, há empreendimentos também na área de empreendedorismo, pessoas que estão construindo salão para eventos, para locação, e que a cidade está chegando perto da zona rural e está se aproximando. Então, uma obra de tamanho grande que a família vem hoje aqui oficialmente fazer a denúncia e conta com a Sanepar para a fiscalização da obra da empresa que executa, pelo menos nesse primeiro momento, fazer a hidratação do solo para evitar. Trouxeram até a criança faz ela tossir aqui na audiência para ficar registrado aqui. Evidentemente. Então, o microfone fica aberto para vocês, com alguém da família. Eu pedi para que fale no microfone, porque fica daí registrado e gravado. Daí só fala o nome e o microfone fica aberto para vocês. Bom dia a todos. Então, representando a comunidade de Campina das Pedras, além da família... Você quer tirar o microfone aí? Pode tirar, que você fala mais à vontade. Então, além da família Aiduque, aqui está presente a família Dura, a Zapson, a Fila. Então, na verdade, nós estamos representando a nossa comunidade que há tempos vem sofrendo com o impacto aqui, aí agora, dessa nova estação de tratamento. Desde o início, nós éramos contra a construção da estação de tratamento no nosso bairro. Eu acho que ninguém iria gostar de ter um vizinho como esse, né? Então, lógico, a gente sabe os benefícios de uma estação de tratamento para o município, né? E, enfim, o esgoto deve ser tratado e em algum lugar ela deve ser construída, lógico, né? Mas eu acho que ninguém iria gostar de ter um vizinho assim, né? Eu acho que é óbvio, né? Então, desde o início, a gente lutou para que essa estação não fosse construída próximo das nossas casas. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, impedir isso e ela está sendo construída. Só que o problema maior é que antes de começar a operar, a gente já está tendo problemas, imagine depois, né? Então, o mínimo que a gente vem aqui pedir hoje é que sejam resolvidos os nossos problemas. Porque se agora a gente está tendo problema com pó e com, né, imagine o que a gente espera
quando a estação estiver realmente funcionando? Que benefícios que nós vamos ter? Né? O que vai acontecer com o nosso bairro, com as nossas propriedades, com a nossa família? O maior problema hoje é o pó. Convido a vocês que cheguem, vão ali na nossa casa. Né? Então, mas fiquem lá, eles simplesmente passam, né, de carro. Passar é uma coisa, ficar lá uma meia hora, pelo menos, é outra. Então, eu convido os responsáveis que cheguem na nossa casa tomar um cafezinho, para ver o que realmente nós estamos passando. A gente não vem aqui reclamar por um problema pequeno. A nossa família está ficando doente, né? Estamos perdendo as nossas propriedades pelo excesso de pó, porque é demais. Os móveis, as casas, enfim, tudo. A gente pendura uma roupa, em 10 minutos a roupa já está suja. Né? Então, como a gente vai viver dessa maneira? O que a gente vem pedir de início é que pelo menos seja resolvida essa questão do pó, porque a gente comentou, até foi comentada a questão do caminhão-pipa, né, para molhar as ruas. Se isso for realmente ocorrer, precisaria pelo menos 3 vezes no dia, porque com o volume de caminhões e carros que está passando ali próximo das nossas casas, com 1 hora, 2, o pó já levanta de novo. Né? Além do excesso de velocidade, que é absurdo. Né? Mas na questão do pó, de início, até resolveria parte do problema, molhar as nossas ruas. De início resolveria. Só que a estação de tratamento não vai ficar lá só durante a construção. Ela vai ficar lá, sei lá para quantos anos, para sempre, até nas outras nossas gerações. E o que vai acontecer? O fluxo de veículos vai continuar sendo grande. Talvez não tanto como agora na construção, mas depois vai continuar. Vai ser caminhão limpa-fossa, vai ser carro dos técnicos, dos funcionários. Então, o fluxo de veículos já aumentou e vai continuar dessa maneira. Né? Então, a gente quer que resolva o nosso problema. De início, poderia ser um caminhão-pipa, 3 caminhões por dia. Só que qual o volume de água gasto? Quanto vai se gastar de água para molhar nossas ruas, para manter o pó ali, né? Vamos fazer as contas. Quanta água vai ser gasta para isso? Então, a gente pede que para o futuro, já que aquela estação realmente vai ficar lá, né, vai ser a nossa vizinha, a gente vai ter que conviver com isso, que a gente está lutando mesmo que façam pelo menos o asfalto ali naquele trecho, para que a população pare de sofrer. Né? E outra coisa, nas reuniões que a gente teve, quando a gente estava lutando para que essa estação não fosse construída na nossa comunidade, foi comentado que seria uma das estações mais modernas, né? Seria as melhores tecnologias utilizadas e que essa estação não teria tanto odor como as outras que agora existem, que a gente não sofreria tanto com o cheiro. Então, a gente queria aqui, hoje, uma garantia disso. Realmente, essa estação não vai provocar o odor que a gente acha que vai ter, porque não é só a nossa comunidade que tem ali poucas casas perto da nossa comunidade. Vai atingir o Dalla Torre, o Tropical, o Independência, o Mona Lisa, o Iguatemi, né? Então, não é só as nossas casinhas ali, só a zona rural. Né? Então, é isso que a gente vem pedir hoje aqui, que escutem a nossa voz, que façam alguma coisa por nós. Porque até então, na nossa região, a gente já vinha solicitando o asfalto há anos atrás. Mas o fluxo de veículos não era tão grande. Era só das pessoas que moram lá e poucas vezes passa o ônibus. A nossa linha de ônibus lá é tipo manhã, tarde e noite. Então, a gente estava sofrendo com o pó, mas não era tanto como agora. Agora está impossível. E reforço o convite. Faça uma visita à nossa casa. A nossa casa fica ali próximo àquele monumento que tem, que parece uma roda de carroça. Sabe, aquela casa de esquina é a casa da minha mãe. Para frente tem a casa dos nossos vizinhos ali. Então, estamos convidando todos, vocês aqui podem dar uma paradinha lá.
não precisa nem meia hora, porque de 5 em 5 minutos os caminhões estão passando, para vocês realmente sentirem o que está acontecendo e que a gente não está aqui reclamando por uma coisa pequena, né? Então, reforço o convite, muito obrigada. Tá? Eu peço só para você falar teu nome para a gente deixar gravado, não sei se você falou no início. O meu nome é Cleia Karina Hajduk. Isso. Se me permite, presidente, eu acho que essa questão da lombada aí é uma coisa que o próprio Elias, da tua secretaria, né, Elias, já pode assumir um compromisso, né? Está assumido? Então, já diminui a questão da velocidade lá, acho que o Elias mesmo já pode assumir isso com vocês e amanhã já pode começar a obra lá. Não precisa. O Elias podia chegar no microfone e falar, Elias, que hoje não dá tempo, mas amanhã você podia já se comprometer, né? O Elias, tá então, beleza. Não, mas fica certo, fica o registro, muito obrigado, né? Então, vou passar agora a parte técnica aí da Sanepar, salve, para fazer uso da palavra e fique com o tempo aberto. E o microfone continua aberto também para a comunidade, mas vamos ouvir a Sanepar na parte que hoje preparado. Registrar o Luiz Coimbra aí também, representando a deputada. O Luiz Coimbra foi vereador do município, representando a deputada Rosane Ferreira na audiência. Então, por favor, da Sanepar, fique à vontade, se quiser utilizar o microfone aqui de baixo, nós vamos ali para acompanhar a apresentação, que vão utilizar audiovisual, né? Bom dia aos senhores vereadores, à vereadora Adriana, aos presentes e mais uma vez agradecer essa oportunidade, a Sanepar estar aqui prestando os esclarecimentos, né? É nosso maior interesse colocar sempre a limpo essas coisas que estão sendo colocadas, porque, como eu disse outro dia, falhas existem e a nossa obrigação, quando elas acontecem, fora do nosso controle, a gente tem a obrigação de resolvê-las. A gente tem aqui o nosso gerente contábil, o Osiris Cluster, ele é responsável por toda a contabilidade da empresa e ele veio aqui fazer os esclarecimentos a respeito da questão financeiro-contábil. E eu queria só aproveitando essa colocação que foi feita a respeito da Campina das Pedras, o Sérgio Vipe, o nosso gerente de obras, ele podia já adiantar alguns esclarecimentos sobre a situação da obra, o que tem pela frente, né? E na sequência a gente passa para o Osiris e ele fica apresentando e disponível para as explicações necessárias. Eu acho melhor a sugestão, até para a família acompanhar. Então, bom dia. Dentro das observações feitas pela senhora Cleia, eu fiz as anotações aqui do excesso de velocidade, que já a Prefeitura já estaria providenciando e retornando às lombadas, né? A parte do pó, então nós já passamos pela fase crítica, né, que era a terraplanagem e a parte de concretagem, onde você tinha um movimento bastante grande de caminhões. A partir de agora, nós já estamos numa fase agora da urbanização, que é a parte de pavimentação, quer dizer, vai diminuir e cessar esse problema de poeira dentro da estação. E o que vai ter agora é a empresa especializada em montagem eletromecânica. Então, a parte mais complexa já foi. Né? Mas, independente, eu estou anotando aqui nós temos as obras ali, não só da parte da estação, né? E sim dos interceptores, coletores, linha de recalque. E daí nós temos uma outra empresa, essa é a Itaju e a outra empresa é a Construferre. Todas essas observações que foram passadas, a gente vai sentar com a empresa e vai fazer um plano para diminuir esse problema junto à comunidade. A parte do que foi comentada do cheiro, né? A nossa estação ela está sendo desenvolvida para que seja amenizado todo esse problema e estamos fazendo já numa fase seguinte do pós-tratamento, que nós temos a perspectiva de iniciar essa obra agora já para o ano que vem. Eu sei que existe todo um desejo da Sanepar para que esses problemas sejam solucionados. Eu sei que talvez eu possa estar sendo um pouco até, como diz o Vanderlei, né, às vezes a gente um pouco chata, né, no que eu vou lhe relatar, mas a gente gostaria assim você vai entrar em contato com a construtora, vocês vão verificar essa situação, mas no prazo de quanto tempo a gente poderia dar essa resposta para os moradores ali? O quê? 15 dias?
De repente, a gente poderia estar marcando. Sim. Não tem problema. Até como ela falou de ir lá no local, a gente vai também averiguar e verificar essa melhoria. Então, tá, só para que fique registrado, okay. Então, que em 15 dias, a comunidade de lá terá uma resposta de vocês do que será feito para amenizar os problemas relatados. Perfeito. Até 15 dias, né? Tá ótimo. Então, seria isso. Depois eu estou apto para algum outro esclarecimento que for necessário. Não, o 15 dias é o que ela colocou. A ideia já amanhã a gente já... Não, sim, eu digo, mas é muito importante nós, de repente, estarmos colocando prazo, porque nós esperamos realmente que seja amanhã. Isso. Mas se isso não o for, que no prazo máximo de 15 dias a comunidade tenha uma resposta. Tem uma pergunta também ali do Valdecrim. Valdecrim? Meu nome é Valdecrim, sou lá do Jornal Popular, mas nem enquanto Jornal Popular, e sim enquanto cidadão. Só uma sugestão e que eu acho que poderia ser resolvida e ajudaria nessa questão, principalmente que o Vanderlei relata sempre com relação às calçadas destruídas. Lá no Popular, mesmo no jornal, a gente recebe semanalmente várias ligações relatando essa situação. E eu já fui em alguma desses locais para verificar como é que é. E eu fico estranho assim como a comunicação da obra, a identificação da obra, ela não acontece. Então eu fico pensando, de repente, se a gente não poderia fazer até para amenizar esse tipo de reclamação que a gente recebe lá no jornal, que o próprio vereador recebe, já que já tem um consenso, né, de que a responsabilidade não é da prefeitura e sim da terceirizada, ou no caso, não da terceira, da Sanepar, né, que é quem contratou. A gente não conseguiria colocar umas placas lá nesses locais, tipo, porque tem lá as placas de obras da Sanepar, né? Não conseguiria colocar umas placas lá com alguma frase dizendo que reclamações com relação à destruição de calçadas e tal devem ser feitas diretamente à Sanepar, pelo telefone 115 e tal, porque de fato a comunidade de repente não tem a obrigação de saber, e para ela é mais fácil reclamar para a prefeitura, que é quem está ali diariamente. Então, de repente, seria uma solução deixar ali claro, assim, morador, reclamações sobre as calçadas, passa pelo telefone 115, com um talão de água em mãos ou coisa assim, até para a gente resolver e não ficar, né, toda a audiência tem os 5 minutos da reclamação das calçadas, né? Sempre o pessoal faz essa reclamação. De repente, poderia ser uma solução também, uma sugestão. Então, Laudelei, eu anotei aqui, mas veja, já foi feito reuniões comunitárias e foi entregue um panfleto já junto a cada usuário. O que a gente pode fazer é reforçar novamente. Quer dizer, nós temos uma equipe socioambiental, para fazer esse acompanhamento a gente faria mais esse reforço. Bom dia, meu nome é Valdir da Silva, sou presidente da Associação de Moradores de Jardim Magnópolis. E até o Serra Dourada foi feita essa rede de esgoto. Uma quadra para baixo não existe mais. Eu gostaria de saber por que o Jardim Magnópolis foi excluído desta área de rede de esgoto. Porque está vendo a rede pluvial, está entupindo, nós estamos acionando a imprensa, já acionamos o Jornal Popular, eles foram até o local e viram a situação. Até agora, 5 cachorros morreram por causa que tomaram aquela água. Eu quero saber qual a solução para o Jardim Magnópolis que não tem rede de esgoto. O Jardim Magnópolis, só poder me dar o endereço certinho? Rua Trombetas, Associação é 764. Tá. Então, veja, o que nós temos? Nós temos um pedido de financiamento onde foi delimitada uma abrangência do projeto. Tá? Então, você sempre vai ter um quadrante, né? Uma área limitada. Se ela está fora, o que nós podemos averiguar? Se há condições técnicas para interligar e solicitar um aditivo. Eu vou verificar se, como você está falando, é circunvizinho essa nossa área de abrangência, se há possibilidade técnica. Não, o Jardim Magnópolis são apenas 2 quadras. 2 quadras. Né? Ela terminou no Adão Antônio Gondig, foi até a Rodão Antônio Gondig e parou na Rua Trombeta. Mas saiu no Jornal Popular explícito, bem algo assim, que o Jardim Magnópolis é novo. Mas uma região que tem 30 anos, e 30 anos existem moradores ali dentro daquela área, para mim não é nova, desculpe. Tá, ok, eu anotei aqui, eu vou averiguar, porque eu não vou ter uma resposta agora no ato. Tem que ir a campo averiguar a condição técnica. Eu acredito, fica o registro, eu acredito que vai ser contemplado naquele projeto de expansão lá da Campina da Barra, região do Tupi, lá embaixo, acho que está
que está naquela obra do PAC já aprovada no passado. Né? Só observação antes de passar a parte técnica ali, essa questão da comunidade aqui de Araucária, desse trabalho que o Valdir Clay levantou muito bem, da informação, eu dou um exemplo, assim, uma digressão de 1 minuto, né, que aconteceu outro dia, eu dou isso em aula até, e marca um pouco como que funciona a cabeça das pessoas, especialmente nessa cidade. Eu fui uma vez aqui na praça, que tem a agência do Itaú, e vi um casal da região da Colônia Cristina, um casal já mais velho, batendo na porta do banco 15 para as 4 da tarde, para tentar entrar no banco. E eu fui tentar ajudar para orientar no caminho do Banco Itaú. Ele falou, não, vim falar com o fulano aqui, porque a gente recebe nossa aposentadoria aqui no Banestado. E o Banestado fecha às 4. Já faz 15 anos, que eu nem sei quantos anos tem o Itaú, que não é mais Banestado, e que não fecha às 4 já há muito tempo. Mas o processo cognitivo é muito lento, então essas ações todas tem que ser muita insistência mesmo, né? Então, eu acho que a ideia do Valdir Clay da placa talvez seja a melhor possível, porque a gente vai percebendo o volume de denúncias que acabam chegando da Sanepar. Nós estávamos fazendo esse filtro outro dia, por incrível que pareça, uma grande parte é de um problema muito pequeno, né? Às vezes o detalhe de uma terceirizada que deixou de entregar um serviço com uma qualidade um pouco melhor, um detalhe menor, talvez o mais barato de todo investimento, e eu acho que a gente vai poder enxergar isso hoje aí, às vezes é esse detalhe que causa muitas vezes a maior parte, né, as invasões, né, o esbulho, invasão de propriedade sem autorização para colocar o equipamento e o serviço da terceirizada. Você vê, chega a ter, as pessoas se revoltam com o pó ou com a calçada que deu aquele rebaixo, usaram um termo técnico outro dia que eu não me lembro, aí, que o engenheiro Clodoaldo explicou. Então, fica aberta a palavra para vocês, por gentileza. Bom dia, Paulo, presidente da CPI, a Adriana e o Vanderlei, e a todos os presentes aí no plenário. Nós vamos fazer uma explanação, como nós vamos falar um pouco de números, né, a gente vai apresentar de uma forma mais didática possível, né, simples, para que todos entendam de uma forma bem fácil. Vamos falar não só dos números especificamente de Araucária, mas também da Sanepar como um todo, né, dar uma visão geral, como que tem se comportado a empresa aí nesses últimos anos, né? Então, aqui só começando com uma visão institucional, né, da companhia, só para reforçar, né, que a Sanepar é uma sociedade de economia mista, né, onde tem a participação do Estado e alguns acionistas, que eu vou detalhar um pouco mais à frente, né? Então, o objetivo social, né, dela é a prestação, né, do serviço de saneamento, né, por meio de concessões ou contratos de programa, né, com os municípios onde ela opera. Esse ano a Sanepar está completando aí 50 anos de existência, né, desde 1963. Ela opera 345 municípios no estado do Paraná, também um município em Porto União, né, em Santa Catarina. Aqui alguns números só para a gente trazer aqui a quantidade de estações de tratamento de água, né, em todo o estado do Paraná, 176 estações de tratamento de água e 227 estações de tratamento de esgoto. O atendimento com água é 100% da população urbana e estamos chegando aí a 63% com sistema de esgotamento sanitário. Um detalhe que em cidades com mais de 50 mil habitantes, esse índice de tratamento ele atinge em torno de 75%. Aqui um retrato aqui da composição acionária da companhia, né? Como eu havia falado, no capital votante,
capital total da empresa, o Estado do Paraná ele detém 52% das ações. Temos aí a Dominó Holdings S.A., que é formada aí por um grupo de acionistas, né, que é a Copel, participa, a G Concessões e a Dalit Participações. Então, dentro dessa composição acionária da Dominó, a Copel ela tem 45% e a Andrade e a Dalit 27,5%. 12,2% são participações aí de demais investidores, né, que tem investidores privados, outras empresas, e 0,6% ainda algumas ações de prefeituras, né, que tem no capital da empresa. E dentro do capital votante, daí o governo do estado ele detém 60%, 39,7% o consórcio Dominó e 0,6% os demais acionistas. É importante destacar a questão da legislação aplicável à companhia. Então, ela é uma sociedade de economia mista, ela está obrigada a seguir algumas legislações, principalmente com relação à apresentação das demonstrações contábeis. Então, ela segue a Lei 6.404 de 76, a 11.638 de 2007, que alterou a 6.404, e a 11.941 de 2009. Também é importante destacar que a Sanepar, como ela é uma economia de capital aberto, ela tem ações que são negociadas na Bolsa de Valores, na Bovespa, em São Paulo. É uma pequena quantidade, mas ela deve seguir algumas regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e também a questão das demonstrações serem apresentadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade. É importante destacar que nesses últimos anos, aí desde 2007, o Brasil sofreu algumas alterações com relação à legislação contábil e alinhou as práticas contábeis com as normas internacionais de contabilidade. Então, um balanço de uma empresa do Brasil, hoje, ele pode ser comparado com qualquer empresa do mundo. Então, as regras de apresentação, elas seguem um padrão internacional, que é as normas internacionais, que chama-se o IFRS, que é uma sigla em inglês. Aqui só uma visão aqui do balanço da Sanepar, a posição em 30 de junho, que é o que foi divulgado, o último aí para o mercado, para a Comissão de Valores Imobiliários. Então, é importante destacar, por que eu trouxe esse número? Do nosso total do ativo, se vocês verificarem lá, em junho de 2013, nós temos lá 6 bilhões e 400. Por que eu estou mostrando esse número? Se vocês verificarem a penúltima linha, lá onde tem investimentos imobilizado em intangível, aquele valor ali representa 5 bilhões e 200. Então, isso demonstra, nesse gráfico aqui, ele está representando 81% dos ativos da companhia. Ele representa o quanto uma empresa de saneamento ela deve investir em infraestrutura. Então, o que é essa infraestrutura? São as estações de tratamento de água, de esgoto, as redes, né? Então, isso tudo, ele faz parte daquele grupo de contas lá, que é o nosso, na parte de investimentos em imobilizado. Mais para frente eu vou detalhar, aí ali a parte especificamente sobre Araucária. Outro ponto importante que merece destaque é a Lei 11.445 de 2007, que estabeleceu aí foi o marco regulatório aí do saneamento no Brasil. E eu estou trazendo aqui 2 capítulos que são importantíssimos, que
ele veio a colocar a questão dos registros contábeis e como que as empresas de saneamento elas devem controlar isso na sua contabilidade, né, para que seja não só pelo poder concedente, que possa visualizar esses dados de forma detalhada, mas também as agências reguladoras. Então, ali só se vocês me permitem, ali o artigo 18, até eu vou ler ali o que ele diz, que os prestadores que atuem em mais de um município ou que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo município, manterão um sistema contábil que permita registrar e demonstrar separadamente os custos, as receitas de cada serviço em cada um dos municípios atendidos. Tá? E no artigo, continuando no artigo 18, a entidade de regulação, ela deverá instituir regras e critérios de estruturação de um sistema contábil e um respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribuição dos custos do serviço estejam em conformidade com as diretrizes. Então, o que a legislação ela veio a colocar? Que qualquer empresa de saneamento, ela tem que ter de forma detalhada o registro contábil por município. A Sanepar, ela já vem adotando essa política de registrar separadamente por município, não só por município, mas por localidade. Por exemplo, em Araucária tem as comunidades, alguns distritos, que nós também temos todos os custos, todas as receitas, os investimentos separadamente por cada localidade. Então, o plano de contas da Sanepar, ele é aplicado de forma integral a todos os municípios onde a Sanepar opera, né? Então, como que são feitos esses registros? Eles são separados. As receitas, então seria quanto que teria de arrecadação, a receita, o faturamento no município, quanto que representa os custos e despesas, que seria a operação de todos os sistemas de água e esgoto, e também os investimentos. Isso nós temos separadamente por município. E aqui é uma forma bem técnica, mas acho que é importante destacar, o plano de contas ele contempla toda essa separação que eu acabei de falar. Então ele identifica desde o município, uma localidade, aonde que está sendo efetuado o gasto, se é com água, com esgoto, e a parte também ali da parte não só do município, como também das localidades. É importante destacar que a Sanepar ela participa da Câmara Técnica de Contabilidade e Finanças na AESB, que é a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Básico do Brasil. E nós tivemos a honra de participar no desenvolvimento do plano de contas, que foi instituído para todas as empresas no Brasil. Inclusive, o plano de contas da Sanepar ele serviu de modelo para que fosse aplicado a nível de Brasil. Aqui é só mais uma representação do nosso plano de contas, onde a gente tem o gasto por natureza, né, a subconta, onde que estaria se é água e esgoto, e as localidades. Agora, entrando especificamente, falar alguns números do município de Araucária. A gente trouxe algumas demonstrações contábeis de um determinado período. Aqui uma representação bem simples do balanço patrimonial. Então, quanto que a Sanepar tem ali na parte do ativo, principalmente, como eu falei, a nível da empresa. A terceira linha, se vocês verificarem ali, quanto que nós temos de investimentos realizados desde o início da concessão no município da Araucária. Então, 72 milhões, né? Isso representa, hoje seria um número que estaria o número, vamos dizer assim, ainda não amortizado, né? O valor é inicial
sofreu uma certa depreciação ao longo do período, mas ainda tem um valor aí residual de 72 milhões. O passivo seria as obrigações, né, que teria aí representado no município da Araucária. Eu vou detalhar ali para frente o que seria essas obrigações. Então, aqui falando um pouco aí da parte de investimentos, então nós temos de forma detalhada do município da Araucária os investimentos que foram ao longo desses anos por natureza ali. Então, por exemplo, temos terrenos, poços, construções civis, a parte de tubulação, que é um investimento alto, né? Ele é um investimento que você não vê, né, que fica enterrado, mas se você verificar em termos de número, ele é significativo. E assim por diante. Hidrômetros, equipamentos, desde veículos, tudo isso de forma separada. Então, se vocês verificarem ali, nós temos total de investimentos. O custo desse investimento ele foi de 91 milhões. Então, todos os bens que eles fazem parte da operação do sistema, eles sofrem um certo desgaste. E isso chama-se amortização, né, ou depreciação. Então, dependendo do uso, você tem uma prática contábil que você pode adotar, que seria a depreciação desses ativos. Até porque perante a contabilidade e o fisco, você pode abater esse valor do pagamento do imposto de renda para recuperar esses ativos lá na frente, para repor eles. Então, teria uma depreciação acumulada de em torno de 18 milhões e 600 e um valor líquido dos ativos de 72 e 700. A correção monetária, ela existiu no Brasil, na legislação societária, até 1995. Então, todos os investimentos você corrigiu até aquela data. A Lei 9.249 de 95, ela eliminou essa figura da correção monetária. Então, você registra hoje na tua contabilidade e você não pode fazer mais essa correção. A gente fez aqui só a título de comparação, então, pegando esses investimentos e corrigindo, nós teríamos praticamente quase que o dobro, daria atualizado pelo IPCA. Então, teríamos um custo de 152 milhões, uma depreciação acumulada de 36 e um valor líquido dos ativos no município da Araucária de 116 milhões e 600. Aqui falando também o que está registrado no balanço, especificamente da Araucária, na parte de contas a receber. Então, aqui seria as contas a receber de clientes, e a gente fez ali um destaque ali da prefeitura, especificamente da prefeitura, em termos de valor histórico, tem em torno de 3 milhões e meio, que seria contas vencidas, né, que o município deve para a Sanepar. Em termos de valor atualizado, a última linha lá, ele daria em torno de 5 milhões e 700. Continuando a parte de financiamentos também, obrigações, né, que a companhia tem perante alguns órgãos financiadores, né, porque a empresa, ela além de investir com recursos próprios gerados pelo Caixa, ela tem que buscar recursos aí perante alguns órgãos financiadores. Então, principalmente, Caixa Econômica Federal, tem um financiamento aí de 6 milhões e 800, que o vencimento vai até 2032. Banco do Brasil, que ele termina o ano que vem, tem um saldo só de 33 mil reais. E o recurso de captação de debêntures também, que foi, ele tem um prazo final aí de vencimento em 2024, em torno de 1 bi e 400. Então, daria o total aí de obrigações que a companhia tem, em torno de 8 milhões e 300 mil.
Aqui nós trouxemos uma série histórica aí dos últimos 10 anos, como que tem sido o comportamento dos custos, das receitas dos custos, o resultado que tem dado no município, vamos dizer assim, o lucro, né? E quanto que a companhia investiu. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o ano de 2004, a Sanepar ela teve de receita no município em torno de 15 milhões, teve 10 milhões e 600 de custos para a operação dos sistemas, né, de água e esgoto. Tirando a receita menos esses custos, ela teve um lucro de em torno de 4 milhões e 400 e investiu 4 milhões e 600. Isso no ano de 2004. Seguindo para 2005, ela teve uma receita de quase 16 milhões, custos e despesas de 12 milhões, um lucro de 3.600 e aí um investimento de 12 milhões e 200. Tá? Então, vocês podem verificar que a geração, né, se você fosse partir só com a geração de caixa só do município da Araucária, você não conseguiria, já ali no ano de 2005, fazer frente àquele volume de investimentos. 2006 também, teve uma receita de 17, 14 milhões de custos e despesas, quase 3 milhões de lucro e 12 milhões de investimento. Em 2007, praticamente o resultado ali, se vocês verificar, ele foi praticamente nulo, mas assim mesmo teve um investimento em torno de 6 milhões e meio. 2008, também, um resultado líquido de 1 milhão e 300, investiu 5 milhões e meio. No ano de 2009, chegou a ter até um resultado negativo, né, no ano, mas mesmo assim investiu 1 milhão e meio. Em 2010, um resultado de 725 mil e investiu 2 milhões. E no ano de 2011, um resultado líquido de 3 milhões e investiu 2.100. Se nós pegarmos 2012, o resultado foi de 2.800, praticamente igual ao volume de investimentos. Então, o resultado foi igual. E esse ano, se nós pegarmos o período de 6 meses, tivemos aí uma receita de 18, os custos de operação do sistema de 17, um resultado de 680 milhões e um investimento de 9 milhões. Algumas obras que estão sendo executadas, então isso acabou já refletindo aí em 6 meses um volume de 9 milhões. Se nós pegarmos o período ali de 2004 até 6 de 2013, nós tivemos receita de 213 milhões, um custo de operação dos sistemas de 194 e um resultado de 19 milhões e 800, quase 20 milhões, e um investimento realizado de 58 milhões. Tá? Então, vejam ali, isso pegando só uma série histórica aí de 10 anos. Né? Aqui só para detalhar, para que seja de forma mais didática, aqui, o que compõe a receita. Né? Então, a receita ela é composta pelas... Opa. Vou sair daqui.
Não, ele não está indo no link aqui. Bom, aqui está difícil, tem um link ali que ele faz uma abertura ali das contas, mas, por exemplo, a receita, o que é? É a receita das tarifas de água, esgoto e os serviços que são executados, que vão compor essa conta aí da receita. Os custos e despesas, o que representa essa conta ali? Então, são os gastos de pessoal, né, pessoal que está lotado em Araucária, que faz a operação dos sistemas, os gastos com materiais, principalmente o que entra materiais, que é um gasto que é representativo, produtos químicos, né, que estaria dentro de materiais de operação, de sistemas, serviço de terceiros, um custo que é alto para operar um sistema energia elétrica, né, estaria dentro, serviços de manutenção de redes, né, então essas empresas, por exemplo, que prestam serviço de manutenção, entraria também como um custo de operação e de manutenção. O que entra também ali importante? A parte de tributos, né? Nós temos, a Sanepar, ela é tributada já na receita, ela paga COFINS, PASEP, e sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social. E o resultado líquido, né? Então, se vocês verificarem no período ali, resultado de 19 milhões. E os investimentos, que daí os investimentos totais ali de 58 milhões, eles são representados por investimentos no sistema de água, esgoto e uma parte também em bens de uso administrativo, que seria a parte de atendimento comercial e, enfim, a parte de atendimento aí ao público. Então, ali tem uma abertura aqui só para, como eu havia falado, ali os custos de despesa. Então, nós temos custos com pessoal, materiais, serviços de terceiros, a parte de depreciação, os juros e atualizações monetárias de financiamentos e assim por diante. A composição total ali dos 17 milhões, que seria de janeiro a junho de 2013. A minha apresentação era essa, em termos de números assim gerais, para dar uma visão geral da companhia. A gente tem eu trouxe aqui um caderno aqui de forma um pouco mais detalhada, eu vou deixar à disposição de vocês e estamos abertos aí para questionamentos. Agradeço aí, obrigado. Puder acender a luz lá, por gentileza. Te agradece. O que puder ficar consignado o material da apresentação e da apostila, nos ajuda e muito. Vou fazer a leitura só para ficar registrado também de um ofício encaminhado ao Dr. Fernando Guignoni, presidente da Sanepar, ofício da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ilustríssimo senhor, já é de conhecimento de Vossa Senhoria que os objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI 01/2013 da Câmara Municipal de Araucária é investigar, examinar, avaliar e fiscalizar as supostas irregularidades na prestação de serviço de saneamento básico e cobrança ilegal de tarifas perpetradas pela Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Diante das informações já prestadas pela Sanepar e outras constatações consubstanciadas em documentos e diligências realizadas na condição de presidente e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, requer-se a suspensão da cobrança dos valores a título de taxa de esgoto consignada nas economias consumidoras de água nos Jardins Ipês e Jatobás, no bairro Capela Velha, ao passo que solicitamos a compensação dos valores já recebidos por essa companhia durante o tempo de implementação da referida cobrança sem a devida contraprestação dos serviços de tratamento de esgoto coletado nos domicílios em questão. Finalmente, indicamos que
que, enquanto não se efetive a solução definitiva, a Sanepar promova a destinação do referido esgoto coletado nos modos a não comprometer os córregos da região, que, consequentemente, em períodos de altas precipitações meteorológicas, causam inundações nas residências. Certos da compreensão e providência, formulamos nosso protesto de apreço. Vanderlei Francisco de Oliveira, relator, Paulo Horácio, presidente. Fica aberto a palavra para qualquer membro da plateia e da mesa também, por gentileza. Presidente, eu vejo até a questão desse requerimento aí é importantíssimo, né, vereador? Eu acho que quando deu início a essa CPI foi justamente pensando no que vinha acontecendo nessa comunidade. A gente já tinha conversado com alguns engenheiros da Sanepar. O fato que cobra a rede de esgoto e joga no fundo de vala. E isso, o Sanepar tem conhecimento, já assumiu em reuniões anteriores, aqui, audiências anteriores, e realmente é jogado no fundo de vala. Infelizmente, não pode cobrar por uma coisa que não se presta. Se não presta o serviço, como é que estamos cobrando? Eu gostaria, Loester, de fazer uma pergunta para você, em questão, porque, vou ser sincero, do jeito que eu vi aqui, a apresentação dos números, e quando eu vejo que a prefeitura ainda deve para a Sanepar, sério, no começo da próxima semana eu vou pedir permissão ao presidente aqui, aos demais membros da comissão, que realmente nós temos que rever essa questão do contrato da Sanepar urgentemente. Isso é um descaso. Elias, você tem conhecimento disso. Então, para a gente saber disso, eu pergunto para o Loester, como está o plano de saneamento aqui do município? Em que pé que está? Bom dia a todos, bom dia, servidores da Sanepar, vereadores, presidente, Paulo Horácio, Vanderlei, relator, Adriana, Pedrinho. Estou na secretaria há 2 meses. O Elias estava lá um pouco tempo atrás. O plano de saneamento, inclusive, é uma exigência do Ministério das Cidades para que se desenvolva todo o estudo da questão de saneamento da cidade. E isso é uma exigência, inclusive, para a questão de investimentos futuros, no caso, a Sanepar, que é o nosso parceiro nessa relação. Tivemos problemas orçamentários desde o começo do ano, porque tem que se contratar uma empresa terceirizada, porque hoje o município não tem condições de fazer isso e precisa de muitos técnicos especialistas em várias áreas para fazer esse estudo. Então tem que se fazer uma licitação. O processo licitatório já estava preparado, mas tinha questão orçamentária que a gente resolveu e está resolvendo agora com um pacote de suplementação orçamentária e tal, que a gente acredita que vai fazer essa licitação, esse processo licitatório, agora já no mês de novembro. O nosso plano tem um planejamento de 9 meses, porque todas as etapas que têm que ser cumpridas têm um período, vão ser 9 meses, a exigência do Ministério é que até abril teria que estar terminado, né? Abril, se eu não me engano? Não, mas teria que estar licitado até esse ano, mas até abril teria que estar terminado. Mas eles, com certeza a gente já teve contato com o Ministério das Cidades, eventualmente as cidades que conseguiram pelo menos licitar esse ano e que tiver em andamento o programa não vai ficar inadimplente em relação a isso. Talvez atrase um pouquinho em função disso que aconteceu. Foi isso que a gente pegou e é o que a gente tem. Não tenho até justificativas em relação, mas foi questão orçamentária que não tinha dinheiro. O plano vai custar em torno de, a licitação custa 500 mil, vai ser licitado, as empresas que tiverem o menor preço vão ganhar e vão fazer esse plano. Então, em relação a isso é o que eu tenho, vereador Vanderlei. E uma das questões vai ser realmente o debate da questão do contrato com a Sanepar, de como que vai ser desenvolvido isso, de novas cláusulas, né? Porque o contrato é muito antigo e ele previa coisas ainda que no passado hoje já são coisas já não tem mais o embasamento do contrato. Hoje as questões são muito mais modernas, outras questões, a questão, por exemplo, de estações de tratamento mais
mais modernas, que antigamente causava muito mau odor, que a gente possa ter... Tudo isso tem que ser mais especificado no próprio contrato, que a gente pode estar debatendo, claro, com a ajuda da Sanepar, com a ajuda dos vereadores, que vai ter inclusive vai ter um fórum popular para que as pessoas possam participar. Isso, a participação dos vereadores é muito importante, porque eles têm contato direto com a comunidade, com as associações de moradores e tal, para além de estar ajudando a gente a fazer esse plano, também está acompanhando se isso realmente vai ser desenvolvido no futuro. Eu posso fazer uma pergunta, Paulo? Na questão financeira ou não? Pode, ficar à vontade aí, secretário. Eu queria fazer uma pergunta. Hoje, se você olhar aquele período... Eu também vou falar como cidadão aqui. Eu não vou falar como secretário. Se você olhar o período, acho que foi 2004, 2012 que foi analisado, né? Receita, despesa e investimento, Araucária é deficitário, né? Se você olhar receita, despesa e investimentos, os valores você capta. A minha pergunta, na realidade, é o seguinte: a captação de recursos para investimento é só de recursos onerosos? Ou existe a fundo perdido também? A captação, ela geralmente, a Sanepar, ela é recurso oneroso. O governo federal tem incentivado recurso não oneroso, mas a gente pode perceber que é mais lá para os estados mais lá do norte, né? Então a Sanepar ela busca, mas algumas parcerias com prefeituras, que seria alguns recursos da Funasa, né? Que isso daí é um recurso que daí vem para a prefeitura, né? Então daí a Sanepar ela participa na obra, mas com recurso próprio, é uma parceria, né? Mas como você falou ali no período de 2004 a 2013, né? Se você analisar, se fosse só com a geração de recursos da tarifa do município, você não conseguiria fazer frente a todo aquele investimento. Então, por isso que a Sanepar ela busca recursos financiados, né, aí junto aos órgãos, Caixa Econômica, BNDES, para fazer frente a esses investimentos. E com período de pagamento, você viu, até 2030 e pouco, então tem período longo. Acho que a gente tem que fazer um trabalho aí, um esforço concentrado para também trazer recursos, seja da Funasa, seja, né, PAC. Claro que daí a gente tem essa exigência do plano de saneamento e tal, mas eu acho que a gente tem que fazer esforço concentrado para que tragam mais recursos para que o município possa ampliar tanto a questão de esgoto, principalmente de esgoto, né, que é um maior problema, né? A água já é quase que se resolvido, mas a questão de esgoto é um problema. E com relação, né, o próprio secretário, depois tem mais gente da plateia, acho que o Valdeclei quer fazer pergunta, o município, né, até pela explanação, fica evidente algumas coisas. Uma delas é o quanto a Araucária foi deixada de lado pelo governo do Estado, historicamente, asseverado pelo índice que o senhor me passa, inclusive, das cidades com mais de 50 mil habitantes, com 75% da rede coletora, né? Então, aquela questão que a gente já discutiu, essa tautologia, né, do cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, a cidade é deficitária, porque não foram feitos os investimentos ao longo dos anos que deveriam ter sido feitos, para poder ser eficitária, né? Poder gerar, ajudar a gerar e financiar outros municípios também. Mas é triste isso, né? Você constatar que o município tem lá 38%, se não me engano, da rede coletada, abaixo da média estadual, que é de 62%, e muito abaixo, 50% da média das cidades com mais de 50 mil habitantes. E se isolarmos, talvez, pegar 16 cidades com mais de 100 mil habitantes, que a Araucária estaria inserida, talvez ainda a porcentagem seja pior. Então, Valdeclei, e registrar também a presença do ex-vereador, senhor Assir de Almeida Torres, sempre acompanhando aqui a sessão. O Paulo, só queria fazer uma complementação do que o Osíris passou. Claro. Então, veja, do investimento que está em andamento e o que está para iniciar agora em 2014, nós temos 67 milhões. Desses, 4% que seriam a fundo perdido, tá? Que foi o município que alocou na região ali do Tupi, que a nossa abertura de licitação agora já para o mês de novembro, dia 20.
Então é 4%, porque os valores estão saindo exatamente para a região norte e nordeste. Então é muito pouco o dinheiro que está vindo a fundo perdido para os municípios da região sul. Tá? E esse percentual de atendimento, já reforçando novamente, nós estamos partindo desses 35%, 38%, para ano que vem chegar a 70%. Então nós já chegaríamos muito próximo aos índices que o próprio Osíris apontou ali para cidades acima de 50 mil habitantes. Uhum. Pois não. Duas perguntas. Eu até daria a vez para o seu Sr. Torres, porque ele é mais velho que eu, mas eu tenho que trabalhar meio-dia e ele é aposentado, então ele vai poder ficar mais tempo. Na verdade é o seguinte, só essa questão do investimento, que num primeiro momento, a hora que a gente vê os números, parece que o município, até os dados do município, são deficitários, o pessoal, por conta da questão do investimento. Mas não é bem assim, porque a questão do investimento, como vocês falaram, são financiamentos que vão ser pagos em parcelas, digamos assim, e que daí depois vai no balanço para a questão de passivo ali, né, do que é pago das despesas, né? Então, no geral, a gente dá lucro. É isso? Analisando os resultados, então, por exemplo, o que é o lucro? O lucro é o que você arrecada, né, da tua receita operacional, né, as tarifas de água e esgoto, menos os custos de operação que você tem para fazer frente à operação do sistema. Não é deficitário, se você verificar ali no período, deu acho que em torno de 19 milhões o resultado, seria o lucro que teve no município. Só que além do lucro que teve no município, a Sanepar ela investiu muito mais, em torno de 58 milhões. Quer dizer, então, isso vem a confirmar, né, que o investimento em saneamento ele é caro e tem que ser alto, né? Então, ele não, por exemplo, a Araucária não estaria gerando hoje um recurso necessário para fazer o investimento total lá, né, que foi apresentado. Mas quem está pagando esses investimentos continua sendo a gente. A Sanepar está captando esses investimentos, seja com caixa e tal, tudo mais. E depois quem paga esses investimentos que estão investindo então o que a Sanepar faz é um adiantamento de receita, investe, e daí depois nos próximos anos a gente vai pagando com o dinheiro que é cobrado da taxa de água e esgoto, é isso, né? Veja, aí já entraria mais uma parte bem técnica, né? Porque tudo que a empresa investe, ela teoricamente ela estaria recuperando via tarifa, né? Sim. Então, ao longo dos anos, ela estaria recuperando não só o investimento, o exemplo de um bem, uma estação de tratamento, né? Existe a figura da depreciação. Então, isso a Sanepar ela é um custo que ela tem, ela acaba abatendo isso no pagamento dos impostos, porque lá na frente ela tem que repor aquele ativo. Então como se fosse uma reserva que ela faz essa depreciação para que seja reposto lá na frente aquele ativo. Entendi. Daí uma outra pergunta que eu tenho é que eu sempre ouço desde 2005 essa história da dívida das contas de água da prefeitura, que agora, pelo que vocês passaram ali, está em 3 milhões e alguma coisa. E nunca se resolve isso? Nunca vai se resolver? Porque, na verdade, a minha dúvida é o seguinte, porque se eu não pago a minha conta de água, atraso de 3 tarifas, eles vão lá e cortam a minha conta, eu tenho que ir lá e tenho que resolver. A Sanepar, ela tem essa relação que tem com a prefeitura, que está devendo 3 milhões e não está faltando água, então não está sendo cortado. A Sanepar também não é boazinha, não é porque a Sanepar é a prefeitura tal, e tudo mais. Então tem uma relação, deve ter algum outro tipo de relação. E daí nessa questão do contrato, eu queria saber como é que é feita essa conta, porque daí tem toda aquela questão de... A Sanepar, por exemplo, passa a tubulação em via pública, né? Até a Copel, por exemplo, se a gente utiliza a poste, tal, ela cobra as taxas. O município não cobra taxas daí por conta de utilizar essas vias públicas, tal. Como é que é essa relação assim
do município e prefeitura, porque não dá para entender direito como é que o município está devendo, por que o município não paga, se o município não paga, porque a Sanepar não corta. É meio confuso da gente explicar como é que funciona isso. Na verdade, não é uma situação fácil, você tem razão. Quando a Sanepar presta serviço à prefeitura, ela sabe que está prestando serviço a órgão de utilidade pública, né? Nós estamos falando de escolas, creches, hospitais, e nem no município, nem em qualquer outro lugar, seja uma empresa privada, se faz corte de água nessa situação, principalmente se tratando de serviço público. A Sanepar não é cruel, né? A Sanepar tem responsabilidade social e ela faz isso consciente e na obrigação social que ela tem. Nem por isso a dívida deixa de existir, nem por isso a dívida pode ser perdoada. É um município, é uma instituição jurídica, a Sanepar é outra, né? Não existe até impedimento legal para perdão de dívida. Por isso que esse número aparece e vai continuar existindo enquanto ele não for resolvido, né? Diversos motivos a isso não foi resolvido até agora. Isso até eu acho que não vem ao caso, seria um debate grande, são diversas administrações que passaram, hoje parece que o município vem pagando em dia essas contas, né, com desconto especial dado para os municípios que têm essa regularidade de pagamento. Então não é uma situação de se estranhar, é uma situação que tem a ver com o caráter social da Sanepar mesmo, mas não quer dizer que em determinado momento esse valor não tenha se pago, algum encontro de contas, isso fatalmente vai acabar acontecendo, né? Não existe na legislação brasileira nada que preveja pagamento de royalties, qualquer coisa, para a instalação de tubulações enterradas, né, no município. O que se paga são por servidões de passagem em terrenos particulares. O domínio público não exige que a Sanepar remunere esse tipo de coisa. E até seria, eu diria que um absurdo, né, no momento que a Sanepar ou a área de saneamento aí luta pela desoneração fiscal de impostos, uma atividade que é essencial, né, qualquer município passasse a querer tirar, resultado em cima de um custo que na verdade não há, né, é uma cessão de espaço, a obrigação a empresa faz o buraco, fecha, cobre, embora as reclamações, isso eu acho que não serve de desculpa, né, elas existem, têm que ser resolvidas, mas eu diria que seria um absurdo você cogitar, né, de que a Sanepar ou qualquer empresa de saneamento, qualquer prestador de serviço público fosse onerada, né, para o município ter uma receita e isso acabar sendo pago indiretamente pelo povo com outras onerações de imposto em cima, para o povo acabar pagando até em duplicidade, às vezes, essa receita que o município teria. Tá? Então, eu imagino que não tenha ninguém aqui que cogite fazer isso, porque eu acho que vai ser difícil até explicar para a população depois, né? O contrato diz que a prefeitura tem que arcar com a metade de toda a obra realizada no município. A prefeitura arca ou não? Eu até gostaria de ver esse contrato, a gente não tem ele aqui, né? Esses contratos, os originais que foram feitos lá na época que foi criado o Plano Nacional de Saneamento, o Planasa, ele previa que os municípios tivessem participação financeira como uma forma de agilizar os investimentos, né? Isso na época que as empresas de saneamento eram empresas totalmente públicas, né? Os municípios, em troca desses valores que participavam, eles recebiam em ações dessas empresas, por isso que até hoje existe assim um remanescente de 0,6, né? De ações que são dos municípios, mas isso não existe mais. Eu acho que nem previsão contratual no contrato vigente e muito menos que isso esteja acontecendo sob qualquer forma. Não tem, não. Então a prefeitura não arca com nada. Não tem nenhum investimento. Tá. O que pode acontecer, como o Sérgio Vipel falou, o município pode ter conseguido recurso não oneroso da FUNASA, como nesse caso do Tupi, né? Mas isso também tem um entendimento totalmente diferente, e isso não entra contabilmente no patrimônio, no ativo da empresa. Isso aí é uma coisa que se transforma em benefício para o município por esse dinheiro ter entrado sem ônus. E indiretamente acaba também afetando de forma positiva na tarifa, né? Isso, como não entra como ativo, como não entra como dívida, no geral da empresa também acaba sendo um fator de redução de tarifa diluída no conjunto todo do Estado, né? Muito bem. Nós mandamos aqui pela CPI um ofício pedindo informações. Todos os lugares que é feita a rede coletora, a ligação feita da residência até a rua é cobrado um valor. Esse valor, você sabe me dizer se é por metro? Quanto é? Não sabe me dizer.
É uma taxa só simbólica. A Sanepar, como não pode prestar algum tipo de serviço gratuito, ela cobra uma taxa, se não me engano, está em R$20, alguma coisa assim, né? 20, R$21. Essa é uma taxa simbólica que não representa nem 10% do custo da ligação. E do metro de rede, no caso dessas obras que estão sendo feitas aqui com recurso financiado, não é cobrado absolutamente nada. Então, o pepino é pior que eu estou imaginando. Sabe por quê? Eu tenho em minhas mãos a pessoa... Para fazer a ligação, veio na conta da rede de esgoto da pessoa, a ligação, foi lá e fez um acordo. 10 vezes de R$30, R$300. Isso que você está me falando que apenas deve custar um valor simbólico de R$20. Eu tenho. Quando veio a primeira cobrança, veio primeira da 10ª de R$180. A família foi até a Sanepar. Daí veio... A cobrança está no papel da água da pessoa, ela me trouxe 2 cópias, dividida em 30 vezes, de R$65, R$1.950. Após isso, eu liguei lá, conversamos, daí quem me atendeu lá tem todo o nome das pessoas anotado ali, voltaram e cobraram de volta 10 vezes de R$30. Mas dessas pessoas, por que reclamaram? Você não ia pagar 30 vezes de R$65. Está sabendo? Bom, vereador, não estou, e eu até gostaria de não me adiantar nesse assunto sem conhecer o caso concreto e até ter oportunidade de dar uma resposta aqui no plenário outra vez, porque ótimo. Isso com certeza não é uma prática comum. Eu até garanto que tenha ocorrido algum erro, algum equívoco que muitas vezes lamentavelmente acontece. Eu gostaria de ter o número da matrícula, o endereço, por gentileza, a gente tirar limpo essa história, por favor. Senhor Assir, por gentileza. Alô? Estamos pela manhã? Então, bom dia, respeitoso a todos os cidadãos que comparecem, bem como aqueles que trabalham no intuito de esclarecer aquilo que a nossa comunidade se anseia de longa data em tomar conhecimento. Nós aqui nos fazemos presentes na condição do cidadão comum, daquele que se integrou na organização administrativa desse município, daquele que com muita honra participou desse legislativo e que vê no expediente atual desse momento tão significativo elucidações que de longa data estão sendo buscadas. Nós esperamos e temos confiança de que haja da parte desse legislativo, bem como da Sanepar, esclarecimentos e saneamentos que, na verdade, estamos sofrendo em razão deles não existirem de longa data. Porque, como cidadão aqui nascido, desfrutei do Iguaçu desde tenra idade, inclusive nossa propriedade faz contato com aquele rio. E em escritos que nós pudemos divulgar de longa data, fizemos menção à retificação pelo DNOS do Iguaçu, que inundava com muita frequência e que lamentavelmente ainda existe um afunilamento a jusante de Araucária, que também inunda tudo por aqui. Mas dissemos naquela oportunidade que o DNOS houvera retificado esse rio e deixado o antigo leito aguardando a Sanepar, porque tristemente existe ineficiência no tratamento que a Sanepar nos oferece. E nós, inclusive, fomos atingidos por uma determinação na calada da noite, de ali no nosso terreno de nobre localização instalado o tratamento. Então nós fazemos votos que esse encontro entre Sanepar e os nossos legisladores possam, na verdade, eliminar esse problema crucial que o município e que a riqueza maior desse estado está sofrendo. Por conseguinte, aqui comparecemos e fizemos até um relato hoje pela manhã do que pudemos fazer na condição de relator quando aqui se instalou o governo do estado com todo o seu secretariado para elucidar ou para
naquela oportunidade própria para reivindicações ou para amostragem da nossa realidade, pudemos discorrer. E eu, então, fiz menção hoje pela manhã, ao pegar a minha maquininha de escrever, e deixei uma mensagem para ser lida aqui, mas parece-me que foi postergado para uma reunião da Câmara. Aí está na mão do presidente. Justamente buscando apoio a esse movimento que, sobretudo, há de esclarecer de uma forma condigna da parte dessa empresa, que é tida com todo o respeito, mas que lamentavelmente parece-nos não estar podendo dar conta do recado. Tivemos uma distinção recente da Sanepar, quando estão usando o nosso terreno para uma captação, no intuito de mandar para a estação de tratamento, certo? Mas é preciso que essa estação de tratamento, na verdade, seja eficiente o suficiente. Ela não pode ter uma plumagem e internamente não estar correspondendo. Eu saúdo a todos vocês que estão aqui, não quero tomar muito tempo, porque a nossa intenção é que esse encontro possa transformar-se, na verdade, em benefícios para todos e acertos, já de que o nosso município está devendo. Nós trabalhamos em época que não se tinha condições de nada, usando nossa viatura para promover 76 quilômetros ou 67 quilômetros de eletrificação nesse município, quando, se não me engano, era o Decreto-Lei 41.019, que o do governo federal subsidiava pelo consumo, abatendo o custo em certas extensões. Então, nós temos aí um relato que, de tanto me incentivar, eu passei a escrever alguma coisa para poder divulgar. Eu dei naquela oportunidade que esteve aqui, o representante da Polícia Federal, um delegado, eu repassei para ele justamente um pretenso compêndio, que hoje está em 20 folhas mais ou menos, daquilo que a gente entende como necessidade crucial e mais importante e saneadora de fato. Enquanto cada cidadão não contribuir com o pouco que seja para sanear o que nós temos necessidade nos nossos anseios, jamais acontecerá nada nesse país. Lamentavelmente, a grande maioria dos nossos conterrâneos, ou seja, dos nossos compatriotas, reclamam muito e ajudam um pouco. Então, nós esperamos que essa prática seja de vez eliminada do nosso cenário, para que se possa, na verdade, conseguir alguma coisa. Então, desejamos a esse legislativo, a quem estamos procurando honrar com o nosso escrito, repassado hoje pela manhã, que consiga, de fato, o seu dever maior, a sensibilidade para com todos os reclamos e os direitos da nossa comunidade. E o agradecimento à Sanepar, que também está se fazendo presente, esclarecendo pontos duvidosos ou obscuros, porque é só assim que esse país há de melhorar, com a franqueza, com a sinceridade, porque falsidade tem demais por aqui. O nosso muito obrigado, o nosso abraço e votos de sucesso nessa empreitada. Muito obrigado, senhor Assir. Eu vou fazer a leitura do que foi protocolizado hoje aqui. Sítio Arquelau Neto, 7 de novembro de 2013, a Comissão Especial da CPI, assunto Sanepar, em mãos. Caríssimos membros, referente, registro dessa Casa de Leis. Por termos participado desse poder, bem como ter sido relator em acontecimento inédito nesse município, pois trata-se da implantação do governo do Estado, com todo o seu secretariado nas dependências do valoroso seminário São Vicente de Paulo, nos idos de 5 de julho de 85, cumpre-nos, ao ensejo, buscar a aquiescência desse colegiado para melhor aquilatar o que envolve esse poder, bem como a todos os seus membros na contínua sensibilidade pelas aspirações de nossa comunidade, que com respeito ao crédito que dela recebam, devemos sempre que possível demonstrar. De tal ordem, gostaríamos imensamente de poder homenagear esse poder, fazendo constar dos atuais trabalhos a junção do Manifesto 0285, como homenagem póstuma de tantos legisladores que inspiraram aqueles relatos. Certos da especial atenção de Vossas Senhorias, subscrevemos atenciosamente, senhor Assir de Almeida Torres e demais. Muito obrigado, senhor Assir, e está registrado. Vamos passar para o encerramento, não sei, fica aberto ainda para a conclusão, aberto para a Sanepar ou ao relator que fazer suas conclusões, relator?
Presidente, eu gostaria apenas de pedir ao secretário Elias Casek, do Urbanismo, em questão da fiscalização dessas obras, já falamos outra vez aqui, que se a tua secretaria, ou qual secretaria que for, que até o meado da semana que vem, que nos passe quem é os responsáveis da fiscalização, para que a gente possa estar, da mesma forma, o secretário Loester, se lá em questão do meio ambiente também, a parte de fiscalização do modo em geral, o que veio acontecer, por exemplo, nesse terreno lá de 108 mil metros quadrados, como eu te passei ali, da maneira que aconteceu, todo o mapa que nos apresentaram a família, né, porque acabou com o terreno das pessoas. E da mesma maneira a gente precisa, após isso, dar uma resposta para a comunidade. É o que vem acontecendo na Campina das Pedras. Não adianta nada o pessoal se hoje vir aqui confiando no nosso trabalho, confiando que a Sanepar vai dar um resultado positivo, já assumido aqui, mas após, pode ter certeza, nós vamos ficar em contato com vocês e nós vamos querer um resultado final positivo assumido aqui. Então, que a lombada seja feita amanhã, no final do dia, no máximo, né, não tenha dúvida. Então, também o Marcos ali da vigilância, né, Marcos, a gente, tudo que couber ali a tua secretaria ali também, para que a gente tenha todo esse conhecimento e mais do que isso, que nos próximos dias, não só a questão da fiscalização, mas a gente vai chegar num relato, agora estamos aí já na reta final, podemos dizer assim, e a gente espera que isso seja positivo. A gente espera, Loester, que realmente, você disse ali que demora 9 meses e que não tinha ali, de repente, orçamento para isso, questão de 500 mil reais. Se você for ver o benefício que traz para toda a comunidade, com todo o respeito, não é verdade? 500 mil para o município, para o investimento que é no município, já deveria estar pronto isso daqui. Já deveria ter, porque muitas vezes gasta muito mais em propaganda e deixa de beneficiar a população, a comunidade. E esse dinheiro seria muito mais aplicado em questão da comunidade. Sei que não é só tua responsabilidade, até porque você está 2 meses na secretaria, sei que de repente o Elias também passou por lá, depende de outras pessoas a mais, seja lá quem for o responsável. O que não pode é a população ficar, e essa questão também não adianta, daí a gente culpar a Sanepar. Essa responsabilidade é da prefeitura e nós temos que assumir aqui também no município que é de responsabilidade nossa. Em questão do contrato, temos que urgentemente, vamos parar de tampar sol com a peneira, gente. Vamos parar com isso. Tá? Então, na próxima semana, presidente, vamos marcar com toda a secretaria responsável nessa questão, vamos falar junto, com o prefeito em exercício que está agora, o Rui também, vamos sentar com ele e vamos que leve uma resposta, mas para a comunidade. E em questão, essa resposta para a comunidade diz respeito, sim, ao contrato. E de nenhum lado está sendo cumprido. Porque se no contrato de 1972 a prefeitura tinha que arcar com as 50%, que também não arca, se a prefeitura hoje deve para a Sanepar com tudo isso que vem acontecendo, se a comunidade vem pagando taxa de quase R$2.000 para uma instalação que a própria Sanepar desconhece, o que? Está louco? Está virada a casa da mãe Joana? Pode entrar, sair todo mundo em uma cidade sem lei, sem ordem? Né? Então, eu acho que nós temos que arrumar a casa sim, e o que está acontecendo é vergonhoso para a Araucária. Tá? É vergonhoso o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Essas são minhas considerações. Agradecer apenas mais uma vez aí o pessoal da Sanepar, sempre à disposição aí. Agradecer Luiz Coimbra, ao seu Assir, enfim, aos secretários, Loester, ao pessoal todo representando lá, alguns que já foram lá pela Campina das Pedras, e todos os funcionários aqui da casa também. Obrigado pela atenção. Obrigado. Pois não, claro. E daí eu só pediria que cada um dos 3 da Sanepar só falasse na conclusão só o nome e a função que ocupa para o registro depois do relatório. Obrigado. Pode falar. Eu quero fazer uma abordagem bem rápida sobre a questão do Plano Municipal de Saneamento. Nós temos uma preocupação, embora possa existir alguma prorrogação desse prazo, e parece que ela não é bem no plano municipal, mas é com relação à comprovação dos contratos com os municípios, e isso está postergado aí para meados de fevereiro e março. O Plano Municipal de Saneamento, a gente tem notícia que o prazo final é 31 de dezembro,
mas se ele passar 1 mês ou 2, isso provavelmente não é problema. Ele não pode passar para o segundo semestre, caso contrário, na época de começar a eleger projetos para a busca de recursos para 2015, o risco é de quase 100% da Araucária ficar fora. Por isso a nossa preocupação, um prazo de 9 meses para fazer esse trabalho depois da licitação, ele coloca em risco muito sério recursos novos para a Prefeitura. Eu não vou citar qual município, mas nós fizemos recentemente, com um dos municípios da região metropolitana, um plano municipal de saneamento, rapidamente junto com a equipe da Prefeitura e a equipe da Sanepar, e ele vai servir para cumprir esse objetivo. O plano municipal ele precisa ser renovado, revisado a cada 4 anos, como prevê a legislação, e esse município acabou contratando o plano, que também tem um prazo extenso para a execução, coisa de 9, 10 meses também, e nós acabamos fazendo a 4 mãos um plano municipal, né, que não é da Sanepar, ele é do município, ele teve como base o planejamento de investimento da Sanepar, as metas que a Sanepar tem, e ele acaba se tornando do município na medida que se apresente para a população e audiência pública. A população acaba validando ou não aquele documento, ele se torna um documento oficial, né, ele passa a existir formalmente e passa a atender aquela exigência do município. Então, eu só quero aproveitar a oportunidade para colocar nossos técnicos à disposição, porque se assim for entendido, a gente pudesse trabalhar num curto prazo para nós termos um plano municipal, primeira versão, provavelmente, de muitas que vão ser feitas ao longo dos anos. E não impede que, daqui a 1 ano ou daqui a 9 meses, se coloque outro plano em discussão e audiência, esse plano que eventualmente venha a ser contratado. Sabe? Uma coisa não invalida a outra e tira da Sanepar e de Araucária o risco de não ter continuidade de investimentos por falta desse documento que pode ser feito num curto prazo nessa versão inicial. Então, deixo aqui à disposição nossas equipes aí para trabalhar juntos, se assim for entendido. Tá? Muito obrigado. Só então, aproveitando, é Celso Tomás, sou gerente-geral metropolitano, né, Paulo? E a gente está agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui e continuamos à disposição aí para que essa CPI tenha todo o sucesso que imaginamos que essa equipe está buscando. Me permita, presidente, só dizer para o Celso o seguinte, eu vou não só passar a conta, eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui já, sobre o caso que eu disse aí dessa cobrança, de uma das famílias, eu tenho nome, endereço, telefone residencial e celular aqui, eu vou passar em tuas mãos. Vou fazer o registro. Meu nome é Osiris Kloster, eu sou gerente contábil da Sanepar. Agradecer a oportunidade aí de estar prestando esclarecimentos e desejar aí um sucesso aí nessa CPI. E permanecemos à disposição aí no que for necessário. Tá. Obrigado. Sérgio Vipo, eu sou gerente de obras da região metropolitana e, por consequência, de Araucária. Estou à disposição para situações que venham a ocorrer nos próximos anos, aí que a gente tem um plano de investimento bastante pesado, independente do PMSB, né? Mas o que o Celso falou, acho que é importante. Se nós não tivermos agilidade, há riscos de ter uma parada nos investimentos no município. Né? Nós já alertamos aí o Executivo já mais de uma vez com relação a isso e com certeza fará parte do relatório, porque a CPI ela passa agora por uma parte final, para a conclusão dos trabalhos. Nós já, nas quintas à noite, tiramos o Cisino já de muito futebol dele aí, está reclamando que engordou muito, sabe? Porque ele, na verdade, é um trabalho cansativo dos dois lados, né? E agradeço de novo a compreensão da Sanepar e sempre está disposta, né? A equipe da Prefeitura também. E eu vou concluir falando de uma percepção que tive, como fiz o comentário hoje ali, das inúmeras denúncias ou reclamações, que na maioria das vezes está relacionada com um conceito, né, que tem no marketing um conceito interessante, que é a diferença da fidelidade e da lealdade. Né? A Sanepar, por ser a única empresa, historicamente, a fazer o trabalho, ela construiu uma imagem muito sólida na comunidade, na sua história, dos 50 anos da Sanepar. Né? A gente vê quando o próprio servidor se identifica como sanepariano, né, tem suas fundações, seu trabalho. Tive a oportunidade de conhecer outro dia o presidente do sindicato e a discussão
até essa discussão da lei de terceirização, né, a briga para a manutenção da empresa e de todo esse patrimônio que eu considero até maior. Eu fiz até anotação aqui dos ativos que hoje estariam envolvendo a Araucária, né, com relação a esse ativo financeiro que dá 87 milhões aí de dinheiro, né, e agradeço também porque não só a Sanepar me municiou, mas fiz pesquisas aí sobre recente decisão do STF, inclusive, com relação à interpretação das concessões de saneamento nas cidades metropolitanas, né, e de entender que ainda mais nessa questão conurbana da cidade, que pertence a um todo, que é o Estado, de não se imaginar que você teria uma solução isolada do mundo, né? Que a Araucária pudesse, vamos supor, encampar a concessão, achar dinheiro para indenizar o ativo da empresa, e não só o ativo, né? O que envolveria uma encampação com um discurso. Pode ser um discurso até apaixonado, né, dessa situação, mas a questão jurídica toda que envolve a questão da concessão, ainda mais consubstanciado pela recente decisão do STF, né? E também a decisão recente, também em sede de embargos, de uma decisão do STJ, se não me engano, uma situação de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, não me foge aqui, com essa situação da cobrança pela remoção e não entendendo, né, o STJ da cobrança pela remoção, entendendo a remoção como uma das partes do processo de saneamento, né? Mas independente disso, sabe, Celso, nós, em especial, ao compromisso que assumimos e fizemos também um cotejamento do que a Sanepar vem propalando e propagando com os compromissos que tem com as cidades, de não cobrar o serviço de saneamento, a retirada e o tratamento, até a conclusão da estação de tratamento. Quer dizer, só passar a fazer a ligação doméstica e a cobrança quando a conclusão. Nós vamos insistir nisso, né, não só nesse ofício protocolizado hoje, mas esse vai ser um mote essencial do relatório final, de entender que nós temos casos especiais no município de pessoas que pagam há muitos anos e não têm ainda o tratamento, só tem a coleta, a destinação muito próxima ao lar, né, no fundo de vale, e não tem seu tratamento. Mas eu gostaria de voltar, só para encerrar, e agradecer a paciência de todos, né, que é esse conceito que eu falei da fidelidade e da lealdade. Porque para fidelizar um cliente é muito simples, você faz 3 coisas. Primeiro, você cumpre o que você promete, né, você vai entregar o que você prometeu. A segunda é entregar um serviço simples, de maneira simples. E a terceira é entregar um serviço complexo, de maneira aceitável. Então, se a empresa conseguir passar esses 3 conceitos, ela consegue fidelizar e gerar uma certa empatia com o cidadão. Mas a lealdade, ela está acima disso. E a lealdade, ela tem... E ali, nesse ponto, eu enxergo uma fraqueza da companhia. Que a lealdade, ela traz os mesmos 3 conceitos. Entregar o que promete, mas entregar um serviço complexo de maneira simples, para que o cidadão absorva isso na vida dele. E o serviço simples de maneira surpreendente. Então, o dia que o serviço público, né, conseguir chegar a esse ponto, do cidadão receber mais do que ele imagina, porque quando ele investe, e agora o município anunciou 20 milhões de investimento na área de urbanização, de calçada e de asfalto, iluminação, e quando esse cidadão, né, que vai receber o benefício, e esse dinheiro não é fundo perdido, é dinheiro que o governo está emprestando do Estado, que o município vai pagar essa conta, se não o cidadão em contribuição de melhoria, que não é a prática do município, mas o cidadão vai pagar a conta, mas que ele vai ver que dali 6 meses, 8 meses, 1 ano, aquele paver bonitinho que a prefeitura instalou, vai dar recalque, que lembrei a palavra, e vai dar o fundamento. Então, este serviço simples, a atenção com o cidadão,
da terceirizada, né? Será que não custava a terceirizada, independente da fiscalização, que também fazemos a meia-culpa, Vanderlei, o município é ineficiente, dificuldade inclusive até de fazer concurso na área de fiscalização. Hoje a prefeitura está muito aquém do ideal, comparado com qualquer cidade, né? De não conseguir. Eu duvido, né? Você pega em Curitiba, outro dia eu vi um caminhão saindo de uma obra, o fiscal da prefeitura ali, ó, tem que lavar o caminhão dentro da obra, não pode sair, não pode cair um pedaço de barro na estrada. E aqui você vem em Araucária e outras cidades que tem uma fiscalização menor, a dificuldade que é isso, né? Mas do município atuar terceirizado, eu acho que há meios para isso, secretário, independente ou não de estar contemplado no contrato, mas a atenção com o cidadão, né, de repente fazer um acordo, se tivesse feito o estudo de impacto de vizinhança, colocar no custo da obra, que hidratar a rua, né, passar um caminhão lá, pipa, 2, 3 vezes por dia, ver a questão climática. Então, essas são algumas coisas, né, mas agradecemos aí, pedimos para que deixe, se for possível, o arquivo e o memorial que foi comprometido. Agradecer ao Celso, Osíris e ao VIP, sempre presentes, aos secretários, às pessoas que acompanham, que nos resistem aí pela internet, e aos funcionários da casa e o sempre companheiro, vereador Vanderlei, que foi, eu digo assim, talvez o maior motivador para que a gente pudesse chegar nesse momento que estamos hoje, né, Vanderlei? E ter a coragem, né, e a atitude de pedir o que a gente considera um mínimo, né, para a companhia, e que vai estar no relatório final, com certeza. Então, era isso que continha na manhã de hoje. Agradeço novamente a presença de todos e está encerrada a sessão.